Ora viva, bom dia minhas amigas, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos melhorando a cada dia, já estamos quase a 100%, estamos aí a 95%, está quase. Minhas amigas, vocês virem aí o cafezinho, desejando um bom dia a vocês. O tempo não está assim muito para a sua graça. Está assim um pouco nublado, meio cinzento, está fresquinho, tem aquela carinha mais, agora sim, mais para o outono do que propriamente para aquela começão do outono, sabem? Daqui, mas está tudo se encaminhando. Vocês não sei se virem o vídeo do Fernando, graças a Deus, não é? Está entrando pelo um caminho bom, esperamos que sim. Não foi chamado para trabalhos, assim o desejaríamos, não era? Era melhor, em compensação assim de ordenado era melhor, mas tudo a seu tempo, não podemos ter tudo de uma vez, não é? Por isso é bom que também aprendemos um pouco a maneira, as técnicas, as teorias, e depois então entrar na prática. Se era para entrar agora primeiro num curso para saber o que é que realmente é preciso fazer, então mais tarde há de realizar o sonho de ter um trabalho. Não sei se vocês sabem, mas nunca é demais ter um curso, mas porque não é por ter um curso, porque há pessoas que tirem, há jovens que tirem universidades e muitos estão em casa porque não entrarem na área que eles estudarem. Não é isso, minhas amigas. Não é por ter aquele curso, eu também tenho um curso e estou em casa. É porque tem mais facilidade depois de entrar num trabalho. É chamado mais depressa porque tira um curso, é só, simplesmente por isso, porque não falta quem esteja prática muito melhor que aqueles que tirem um curso. Para mim o curso é bom porque ensina a parte teórica, a parte técnica, mas a parte prática, claro que aquelas pessoas que estão há muito mais anos a trabalhar naquilo têm mais prática do que propriamente quem vai tirar agora um curso, não é? Vocês que me perdoem, mas eu já não tenho tosse, mas eu tenho a garganta, fica com a pele muito gasta de tossir, e agora qualquer movimento que eu faça, não falar muito, a garganta dá uma pena, parece que a gente tem uma pena, que ela está assim, faz aqui umas coscazinhas, e a gente tem que tossir para soltar aquela coisinha. Mas como eu estava a dizer, graças a Deus, ele vai começar agora para a semana e vai correr tudo bem. Acho que vai ser 2 anos e meio, se não me engano, o curso ou 3, não estou bem certa, mas pelo menos sabe depois o que é que vai fazer, não é? O curso é das 9 às 5, é praticamente um dia inteiro, só com a hora de almoço. O que é muito bom, porque ocupa bastante tempo, estão bastantes horas, porque eles têm aulas primeiro, aulas normais, como tipo aulas de escola, inglês, tem cidadania, português, matemática, tem algumas aulas, acho que de, não é, aulas de empreendedorismo, uma coisa assim, ensinem muitas coisas, e depois claro que tem assim um tempinho e depois é que tem as aulas práticas propriamente no restaurante. Vamos ter aí, daqui a uns 10 anos e tal, um chefe, se Deus quiser, vai tirar o que eu sempre sonhei, fico muito contente, não é? E pronto, todos os meus filhos, é engraçado porque a Ângela aqui trabalhou no restaurante e pronto, ela gosta muito também da área de cozinha, não é? Vocês me deem uma licença. E agora temos o Fernando que vai fazer
também um curso. Ele gosta de cozinha, apesar de ser assim meio atrapalhado, não é? Mas ele já faz muita coisa sozinho, o Fernando. Mas ele lembra muito bem da primeira vez que eu incentivei ele a fazer as coisas na cozinha, o tão atrapalhado que ele fica, porque ele é assim nervoso. Mas ele é sã naquilo que ele diz, e então ele agora vai ser puxado por uma chefe que é muito boa pessoa, que é a chefe Rita, aqui do curso profissional de capelas. Gosto muito dela porque já tirei o curso ali de quarto andares e sei o que é, porque a gente via, éramos colegas dos outros cursos, e pronto, ele vai tirar curso de pastelaria e cozinha, e vai ser, sim senhor, aí um chefe Silva daqui a uns tempos. Minhas amigas, as crianças forem para a escola, eu vou tomar aqui um cafezinho, vocês viriam fazer o café, não é? Tem que mostrar o café. O cafezinho está aqui. Vamos brindar. O Fernando saiu para entregar as últimas coisas na escola que eles pediram, para depois entrar para a semana. A partir de segunda-feira, graças a Deus, ele vai começar a sua nova etapa de vida, com a graça de Deus. E com esta graça de Deus vamos tomar aqui um café, minhas amigas. Eu realmente ontem pus o vídeo normal, como sempre, para não deixar aí, já expliquei ontem, um pouco, meio que pairando no ar, a pessoa depois já não sabe onde é que está uma coisa, onde é que está a outra, por causa do pãozinho caseiro que eu fiz o outro dia, que eu fiz o pãozinho caseiro no segundo vídeo, as pessoas procuraram no primeiro, não acharam, depois não foi naquele vídeo que eu tinha feito a receita, foi na outra, enfim, ficaram aí meias perdidas, e a pedido de algumas pessoas no Messenger, eu então decidi, vi que 2 vídeos que não era bom para muitas pessoas daí, então vou fazer só um. Mas perdoe-me se o vídeo ficar grande, ok? Vocês sabem que eu gosto de explicar as coisinhas todas, direitinhas, de receitas e tudo, por isso vocês que me perdoem. A nossa saúde, a saúde da gente todos, ao tempo que está fresquinho, para a época, a vocês que espero que esteja aí deste lado tomando um café comigo, um chá, uma aguinha, seja o que for. Melhoras para as minhas amigas que também estão com gripe, que muitas estão meias constipadinhas, outras estão de outras maneiras. Minhas amigas, as pessoas que eu nunca mais falei com elas no Messenger, eu espero que esteja tudo bem com vocês também, para todos em geral. Da minha parte, um grande beijinho para todas e muita saúde. Um bem-aja. Esse cafezinho foi daquele que abri ontem, que vocês não sei se viram o vídeo de José das comprinhas, com alguns produtos novos que a gente comprou, porque estava em promoção. E esse café da Colômbia também é bem gostoso. O do Brasil é bom, mas esse também não fica atrás. Vai ser bem gostosinho. Minhas amigas, vou fazer aí uma receitinha aí. Aliás, eu vou fazer 3 receitas. Eu vou fazer um almoço completo. Vocês sabem que aqui não é uma, nem 2, nem 3. Eu faço um almoço. Por exemplo, muita gente faz... é peixe, é só peixe. Vamos fazer arroz de forno, é só arroz de forno. Eu gosto de fazer o arroz de forno, o acompanhamento. Aquilo que a gente vai comer no dia. Eu vou fazer peixe. Hoje eu vou fazer atum. Que vocês virem aí num vídeo. Não sei se foi no meu, se foi no do José. Que a gente achei o atum bem baratinho. Até foi, acho que foi um dia antes de ter vindo o peixe que a nossa amiga deu, que também vou fazer essa semana. Os outros charrões estão muito bons, mas hoje vou fazer atum no forno. Já vou mostrar como é que eu temperei. Eu nunca tempero quase sempre da mesma maneira, vou sempre variando um tempo para o outro. E tenho ali já temperado. Vou também fazer uns inhames fritos. Não sei se vocês aí, se a vossa mãe fazia ou vocês faziam ou ainda fazem
os inhames fritos às rodelas, eu gosto tanto. Ai, meus amigos, inhames fritos com sola, mas... Minhas amigas, eu vou contar um segredo a vocês. Não me julguem. Mas, não sei se é mito ou é verdade, mas dizem que as pessoas do signo Touro são conhecidas por pessoas que, eu não digo que, assim comilonas, mas são pessoas dedicadas à cozinha e que gostem de comer bem, que gostem de comida, assim é verdade. Vocês sabem que eu estou passando aí por um processo de reeducação alimentar. Eu exagerei um pouco nos repassados, porque mesmo realmente estava mesmo bem atacada. Às vezes eu não dizia que é verdade, mas eu tive aí dias, pelo menos 2 ou 3 dias, que eu fiquei mesmo bem à rasca, logo no princípio. Eu até chorava e não conseguia fazer certas coisas que o José que me fazia. Mas pronto. Abusei. Mas eu quero dizer com isso que eu nunca abusei de comer o dobro de nada depois que eu comecei a fazer essa reeducação alimentar. Fiquei mais vagaroso na perda de peso, talvez não se note muito, porque eu também estou em casa, ainda não consegui, não me sinto ainda com coragem de ir levar ali, até porque às vezes eu sinto assim, não é cansaço, mas dá-me essa coisinha, se eu faço um pouco mais de esforço, ou mesmo no falar, dá-me essa crise assim, não é tosse, é esses restos passei. Como eu não quero arriscar, me foi há poucos dias que eu fiquei assim doente, eu vou deixar aí mais ou menos uma semana para mim depois recomeçar. Sei que isto tudo afeta. E então, eu já tive comendo duas fatiinhas de pão. Isso não foi pão que a gente comprou, foi um que a gente já tenha. Desse pãozinho assim. 2 fatiinhas desse pão, que é de cereais e sementes. Não tem açúcar e fonte de fibra, enfim, é um pão dentro do possível mais saudável. Eu digo dentro do possível porquê? Porque a gente sabe que os pãezinhos de forma para ter dentro de saquinhos leva produtos. Pode fazer bem por um lado, mas pelo outro, para aguentar mais de uma semana ou 2 ou um mês ou 2 dentro do supermercado, alguma coisa tem ali, portanto já não é tão saudável. E eu tenho feito assim mais, por isso é que está assim, não se nota tanto que eu tenha assim perdido mais peso. Antes eu comia só às 6 horas, e estou mantendo que comia só às 6, mas estou comendo menos às 6 horas, e aí por volta das 8 e tal, 9 horas da noite, eu costumo comer 4 ou 5 bolachinhas de água e sal, com um bocadinho de chá, devagarinho, porque eu tive aí dias, um dia e tal, que eu não consegui comer nada, e depois peguei-me assim do estômago e eu tive que ir comendo aos pouquinhos, porque eu também tomei assim algum xarope e comprimidos e pronto, sabem? Enfim, resumindo e concluindo, vamos voltar devagarinho aí, mas como eu estava dizendo, os inhames eu vou fazer às rodelas fritas, e então com uma saladinha, e então vou fazer a vossa querida receita do pão caseiro. Para quem não viu a receita e não acha, a receita do pão caseiro eu vou fazer hoje. Portanto, botem atenção que o pão caseiro vai sair na receita de hoje, ok? Então, bora lá para a nossa leitura do nosso Evangelho Diário, que está aqui, ó. A ver? A Rita ontem à noite, ela estava mais melhorzinha, e então ela fez-me a banha, simples, porque tenho que arranjar os vernizes normais. Quando a gente mete o produto da banha de gel, fica tudo às bexigas, não é qualquer verniz que se dá aqui. Então que ser mesmo verniz de gel, porque isso leva um produto que é o top coat, que leva aqui por cima, que se não for o verniz daqui, fica tudo às bexigas e não presta.
que me não tem de ver se arranjo aqui o verniz que eu quero pintar agora para o Natal de um bordeaux, sabem que eu gosto, um vermelho mais escuro. E então ela pôs-me só normal, o brilhante, por cima da unha de gel e de gel. Oh, fica assim, vocês estão vendo aí, esta parte daqui de trás é a unha farsa para a frente e a unha de trás é a verdadeira. Aparece porque não levou verniz, mas de resto estão muito bem feitinhas, ó. Estão a ver? Tá bom. Já é uma coisa que se apepa mais. Vamos então para a nossa leitura do nosso Evangelho diário. Esses vernizes assim, essas unhas assim, não tem problema da gente amassar pão e fazer certas coisas na cozinha, porque esse verniz não sai assim à toa. Esse verniz leva semanas aqui. O verniz que a gente dá no nosso dia a dia, que me dá às vezes dava, ele descasca, não é? Esses verniz, sim, a gente dá esses produtos, ele descasca e aí sim pode ficar na massa. Portanto, minhas amigas, a gente tem que ter cuidado de ter sempre as unhinhas limpinhas e de ter as unhinhas assim feitas. Sei que se fosse na cozinha não era permitido. Quem trabalha numa cozinha de restaurante e pronto, ou fazer comida para fora, não é permitido unhas pintadas, nem unhas grandes, tem que ser unhas limpas, direitinhas. Isso eu sei que sei. Por isso estou em casa e permite-me fazer isso, porque eu sei o que é que estou fazendo para os meses. Mas quem trabalha em cozinhas não pode ter de maneira alguma nada dessas coisas. Pronto, minhas amigas, hoje é terça-feira, dia 9 de novembro, muitos parabéns para quem faz anos hoje. E hoje é dia dedicado à Basílica de Letrão. Dedicação da Basílica de Letrão. Eu nunca tinha visto, minhas amigas. Vamos ver o que a leitura nos reserva hoje. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo vendedores de bois, ovelhas e pombas. E os cambistas sentados às suas mesas, tendo feito um chicote de cordas, expulsou-os a todos do templo, e com eles as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Tomaram então a palavra os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para assim procederes? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e o reedificarei em 3 dias. Replicaram os judeus: este templo foi edificado em 46 anos, e tu o reedificarás em 3 dias. Ora, ele falava do templo do seu corpo. Quando depois ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera e acreditaram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Agora vamos para o resumo. Hoje, Senhor, dá-me a graça de respeitar o meu coração e a minha vida como o templo da tua presença. Ajuda-me a expulsar de mim os interesses mesquinhos e egoístas para que a minha vida resplandeça com o exemplo da tua verdade, do amor desinteressado, dos gestos e palavras que cuidam, amparam e ajudam os outros a caminhar nas suas dificuldades. Muito bem, minhas amigas, muito bem explicado. E, como sempre, minhas amigas, o que eu vou falar aqui também é para ficar aqui na minha tola, na minha cabecinha, tá bom? Sei que vocês são muito espertas, muito finas, umas senhoras muito lindas e realmente sabem muito bem o que é que está aqui escrito e o que é que isto quer dizer
para as vossas vidas. Mas eu vou explicar um pouquinho. O que a Isa sabe, sabem? Não quer dizer que eu saiba mais que ninguém, mas a minha maneira de ver, tá bom? E diz assim: hoje o Senhor dá-me a graça de respeitar o meu coração e a minha vida como o templo da tua presença. Sim, eu respeito o tempo que tenho aqui, dou esta prioridade à palavra do Senhor. Eu respeito o meu coração. E porquê? Porque o meu coração necessita de falar estas coisas. Por isso eu permito-me falar deste resumo, porque o meu coração assim diz para eu fazer. Não quer dizer que eu esteja certa, quer dizer que eu necessito para a minha vida também, para a maneira assim, que eu penso e o que eu necessito, e isto faz com que eu fale. Se estou falando aqui, é o meu coração que pede para eu falar. Ajuda-me a expulsar de mim os interesses mesquinhos e egoístas para que a minha vida resplandeça com o exemplo da tua verdade. Sim, eu peço ajuda, Senhor. Muitas vezes, minhas amigas, eu peço certos interesses mesquinhos e egoístas. Às vezes, eu tenho certos interesses aqui, como por exemplo, eu digo assim, eu vou falar dos meus filhos, eu digo assim, as crianças chegam da escola, a primeira coisa eu digo-lhes, eles vão lavar as mãozinhas, eu ponho-lhes mais à vontade, assim as roupinhas da escola, vou levar a roupa para ali, tudo mais, e depois eu digo assim, vocês querem lanchar agora? Ah não mamãe, já te vão descansar. E eu venho para aqui, às vezes vou editar o meu vídeo. Se ainda é cedo, esquecido, eu vou e pesco a roupa e começo a dobrar aqui. Estou meio de dobrar as roupas e eles dizem assim, mamãe, quero comer. Às vezes eu digo assim, mas comer. A mamãe não disse se vocês queriam comer antes. Se eles vão comer agora e estou dobrando a roupa, como é que vai ser? Eu digo a José, queres ir dar o lanchinho a eles? Para mim, eu acho que é que devia de ir. Dá. E às vezes digo a José, podes dar. Mas é porque eu estou dobrando a roupa. E também está aqui já isso tudo aqui. Assim, olha amanhã lá dentro. E eles vão para aquele outro canto ainda mais ali e comem. E isso talvez eu veja como ser assim um pouco egoísta da minha parte. Sabe? Mas muitas vezes eu vou e espero, outras vezes eu digo, isso é que eles já vão pedir, outras vezes eles estão chegando ali e já têm pondo na mesa, deixo ali já tudo preparado, para depois quando eles pedirem já estão ali, outras vezes eu deixo preparado no mesão, sabe, mas tem dias às vezes que eu também penso, também estou cansada, às vezes estou muito tempo em pé, e às vezes eu penso também só em mim, sabem, se eu sei o que eu tiver de dizer, também de mim eu digo. E eu gosto de ser assim, honesta para as pessoas. A gente não pode vir para aqui e fazer só de boazinha. Eu faço tudo direitinho, eu não agarrei com o meu marido, eu não faço isso, não faço aquilo. Não, a gente tem que ser direitinhas, honestas. Para que a minha vida resplandeça com o exemplo da tua verdade, do amor desinteressado. É isso. A gente deve gostar das pessoas, não pelo interesse, mas pela maneira que elas são. Dos gestos e palavras que cuidam, amparam e ajudam os outros a caminhar nas suas dificuldades. Aqui eu vejo-me porque venho aqui a dar uma palavra a vocês da minha parte, porque todos nós temos dificuldades na vida a todos os níveis. E eu vejo-me aqui como vocês todos nós passamos dias com dificuldades a nível, sei lá, de advogados, de dívidas, de coisas, problemas para resolver, papéis, sobre casas, arrendamentos, sabe, todos nós passamos por várias coisas durante o dia, durante a vida. E aqui Deus diz que é para mim tipo, amparar, dar uma palavra, ajudar vocês de qualquer maneira. Porque eu ajudando assim vocês na palavra,
E também para mim está-me ajudando. Eu digo que, olha, não é só tu, assim, eu digo para mim, olha, não é só tu que estás passando, todos nós passamos. E então, minhas amigas, eu vejo isso como o meu coração e o meu pensamento, da maneira que eu sinto-me tão leve depois de vir aqui falar com vocês. Parece que tirasse um peso das costas, porque eu vejo realmente, conforme eu vou falando aqui, sei que Deus está dizendo isso não só para mim, mas isso quer dizer para várias pessoas que me estejam a ver, porque eu vejo que não é só eu que estou passando, toda a gente passa. Minhas amigas, olha, vamos ficar por aqui, porque senão isto ficava imenso, grande, já está em 20 e tal minutos. Outra coisa sobre aqui a toalha, que me disserem ontem, disserem para mim, deixassem durante o dia, deixar só com o bronzem. Mas eu tenho crianças, minhas amigas, ainda se fosse só eu, o José, ou só eu e os maiores, se não tivesse crianças, eu até talvez nem punha a toalha só por festas, deixava-se o bronzem com o arranjo ao meio da mesa, e aquelas coisinhas da gente comer individuais eu punha. Mas é que esta mesa, ali vocês lembram-se que ela estão os vidrinhos por cima. A gente nunca cheguei a achar o vidrinho para o meio. Ainda falta aquele vidrozinho ali ao meio. Mas naquele vidro dali, desses pequeninos dias de não ter tido a toalha, teve o que uns 4 dias sem a toalha, já está começando a inchar. Ali o pé de vidro. Caiu um pinguinho de café ali que a gente não tivesse notado da noite para o dia, porque tem aquelas coisinhas azuis na mesa, deve ter caído porque aquilo estão os buracões, aquelas coisinhas não são muito bons, bom é aqueles que são bem tapados e aqueles estão os buracões, deve ter caído algum pinguinho de café ou leite das crianças que ficou ali e já está um bocado assim da mesa inchado, e o vidro já está assim meio levantado, já não fica direito, fica assim. Por isso, minhas amigas, a gente tem que ter sempre uma toalhinha aqui, porque quem estão crianças é assim. Minhas amigas, fiquem por aí, vamos já fazer as coisinhas, já são 9h30, eu vou já fazer, amassar o pãozinho e a mostrar a vocês como é. Até já. Pronto, minhas amigas, aqui eu tenho o atum que a gente comprou. Tem aqui bastante atum, mas eu também vou dar umas postinhas daqui. Por isso eu temperei ele com vinho branco, meio limão espremido, sal, colorau, alho, louro e pimenta preta que eu coloquei. Esfreguei-lhe bem esfregado. Está aqui, vou assar. Depois de assar, eu vou passar por uma frigideira, umas cebolinhas assim, e vou pôr por cima, com salsa que eu tenho ali, salsa congelada. Aqui eu tenho as medidas, a receita para fazer o pãozinho. Sabem, tamanho daqui cozinhamos, que eu tenho aqui ao lume, que eu já vou mostrar a vocês. Pronto, aqui tenho 1 kg de farinha de trigo da Moaçor tipo 65, vocês sabem que eu uso sempre essa farinha, mas não leva só 1 kg, leva mais ou menos 1,2 kg, 1,250 kg, vai depender. Tenho aqui o restinho de farinha, 2 colheres de sopa de fermento para pão, tenho ali sal, aquele é sal rosa, mas vocês podem usar o sal normal que vocês usam, o sal branco, e é água, mais ou menos aí uns 600 ml de água morna, tá bom? Aqui eu tenho a pana que eu vou fazer o pãozinho. Aqui, minhas amigas, eu já pus os inhames a cocer, porque vocês sabem que isso leva tempo. Mas eu tenho um segredo para cozer os meus inhames. Não sei se vocês fazem isso na vossa casa. Os meus inhames, eu ponho-lhes a ferver. Primeiro eu já lhes ponho aqui com água quente, para facilitar a cozedura.
Depois eu deixo ferver. Quando eles começarem aí a ferver, já um pouquinho quase cozidos, aí então é que eu coloco o sal. Olha, tem aqui algumas pedrinhas de sal que depois é vir, sabem? Coloco o sal e deixo cozer então o resto. E se eles ficarem um pouco secos, sem água, vocês tornem a pôr aguinha, porque eles estão a ficar bem cozidos. Eu só deixei assim para misturar, mas eu vou colocar mais água aqui. Os inhames, para ficarem mesmo bons, estão a ser cozidos um dia antes e deixados na água de um dia para o outro. Aí os inhames ficam mesmo gostosos. Eu já devia ter feito isso ontem. E as da manhã eu só descascava-los e punha depois na receita que me disse a vocês que eu vou fazer. Pronto. Agora eu vou cobrir a aguinha aqui. E quando eles ficarem cozidos, eu vou deixá-los descansar. Entretanto, eu vou pôr aqui o peixe, vou pôr no forno, vou pôr num tabuleiro e vou colocar no forno. E enquanto o peixinho está no forno, a gente vai fazer o pão. Assim é que é bom, prioridades, porque se não for assim, a gente uma coisa coze mais depressa que a outra, a gente vai amassar o pão antes de meter isso no forno, o pão está não dá tempo de pôr o peixe, e assim é bom a gente fazer por partes, tá bom? Eu vou escolher o tabuleiro e já vamos encaminhar a nossa receita. Pronto, aqui eu tenho o tabuleiro. Vamos agora pôr aqui o atum. As postas são grandes. Vamos ver. E agora vamos meter aqui tudo direitinho. À vontade que temos tabuleiro para isso. Pus aqui umas folhinhas de louro para dar um gostinho. Não sei se disse a vocês agora quando eu falei no tampar, mas vocês estão vendo que eu coloquei aqui o louro. Isso é a parte do rabém. Eu devia ter aberto para ficar mais assadinho, mas eu não abri como de repente não desce aqui nesse tabuleiro grande. E quase que não dê mesmo. Pronto, agora as folhinhas de louro eu não vou colocar, porque se colocar elas vão ficar muito pretas. Olhem aqui por cima das nossas postazinhas. Eu não quero muito molho, sabem? Eu quero que isto estasse assim. Mete aqui por cima dessas pestanas, essas maiorzinhas, e vamos distribuindo aqui pelas nossas, pelo nosso peixinho. Ai, minhas amigas, eu não sei vocês, mas eu amo peixe. Eu gosto muito assim desse tipo de peixe, charros, então é a minha paixão, sabem? Pronto, agora eu vou lavar as mãos e vou colocar isso no forno. Minhas amigas, agora aqui a gente mete a farinha, isso não tem segredo, isto é o pão mais simples do mundo. O pão mais simples do mundo. Farinha. Vou colocar aqui mais um bocadinho. Mais ou menos assim. Vou buscar aqui a aguinha, a semenina. Já está aqui a aguinha. Agora eu vou buscar aqui uma pazinha. Vamos fazer aqui o buraquinho, o sal e o fermento.
Vamos mexer aqui. Fermento aqui. Com a farinha, com o nosso salinho. São pãozinho muito simples de se fazer, minhas amigas. Não leva açúcar, não leva azeite, é só isso. E vamos adicionando a água. Ó. A gente usa a espátula de madeira até chegar ao ponto de depois a gente meter a mãozinha, sabem? Já pus aqui 500 ml. E é só isso, minhas amigas. E agora é amassar. Não tem segredos. Tá bem? Pronto. Agora vou amassar também aqui. Vou pôr aqui mais um bocadinho de água, se for preciso. Para me ir dando a mão, sabem? Do pãozinho. Mas que me desculpe, mas eu não fiz sempre para cima da massa que está aqui. Isso é porque estou falando. Se tivesse assim, se tiver mais caladinha, não me dá vontade de vestir. A garganta está muito sensível. Não é bem a garganta, isso deve ser farinhos. Pronto, agora eu vou dando a mãozinha aqui com a água. Ó, dando a mãozinha com a água. E já mostro a vocês como é que fica. Minhas amigas, já amassei. Aqui por cima e aqui no lado. Eu não ponho farinha. Eu ponho um bocadinho de azeite. Vocês já sabem que eu costumo dizer isso a vocês. Ponho assim aqui, ó, macios. Por baixo, ó. A massa está assim, ó. A ver? Ó. Não usei a água toda. Ó. Fui molhando as mãos. Fui dando a mão. Depois tirei um bocadinho de azeite que até coloquei aqui nesta garrafinha que eu mostrei a vocês. E pus aqui e pus por cima. Agora vamos deixar levedar. E depois, quando ficar molhos de ir para o forno, eu mostro. Minhas amigas, o inhame já está cozido. Eu já deixei descansar ali um bocadinho. Eu vou colocar-lhes agora aqui, ó. Vocês estão a ver? Eu vou-lhes colocar aqui. Até sair um pedacinho, ó. Estão molinhos, estão bons. Eu vou colocar aqui, que é para eles arrefecer para mim depois. Descascá-los e cortá-los assim em rodelas e depois fritá-los para acompanhar o nosso peixinho, que também está quase pronto no forno. O pãozinho também está levedando aí, está quase tudo encaminhado. Pronto, vamos deixar agora arrefecer. Minhas amigas, eu já descasquei os inhamos, já os cortei, eles estão aqui, ó, cortados. Eu não gosto de cortar muito fininho para eles não se desmanchar. E agora, eu venho e frito. A minha mãe fazia isso, era quando crescia inhamos cozidos. Por exemplo, a minha mãe cozia inhamos. E quando crescia, para não pôr fora, ela fritava. E eu tive que cozer para fritar. Já tinha saudades também de fazer isso. Pronto. Agora aqui levei o mais pequenino. Agora eu deixo a fritar, que isso leva o seu tempo a fritar. Ali naquela panela pequenina, eu estou cozendo uns ovinhos e macarrão. Eu vou fazer com um atum para as crianças
comerem. E também fica para a Rita levar amanhã, não é? Que amanhã, vocês sabem que a Rita leva sempre almoço. E então agora vamos deixar isso aqui ficar pronto. Entretanto o pãozinho está sempre a levedar ali, ainda não está muito no forno. Então, minhas amigas, ainda não mostrei o resto da receita, está quase tudo pronto. Os pãozinhos ainda estão no forno. Vocês lembram-se aqui de dizer que foi uma carta, que foi sim, que a gente recebeu uma carta, que a gente fez o desfalgamento, que tinha ficado em Portugal, lá em Portugal continental. Pois, o carteiro trouxe agora este envelope que a gente fez o desfalgamento. E quero dar mais aqui uma atenção a vocês. Às vezes, nos correios daí, ou do Canadá ou da América, tem pessoas que nascerem aí, que não conhecem as ilhas. Muitas vezes as pessoas tratam as ilhas como Portugal, mas é preciso terem atenção que tem que se dizer que é Açores, que é uma ilha dos Açores, do arquipélago, e porque assim às vezes as pessoas mandem para Portugal e depois chega aos correios de Portugal e eles levam muito tempo, porque eles fiquem assim meio desconfiados e depois mandem para aqui a carta, já estão que fazer o desfalgamento e depois é que vão trazer isso, demora imenso, ok? Isso é só uma parte que às vezes convém dizer aí nos correios. Há pessoas que são portuguesas que trabalham aí, há outras que não sabem de onde é que ficam os Açores. Pronto. Agora eu tenho aqui o envelope. Não vou mostrar ao contrário porque tem aqui as moradas, não é? E foi de uma nossa amiga aqui dos vídeos, já há muito tempo que esta senhora vê os nossos vídeos, ela é do Canadá. Há o que eu posso dizer só. Agora vamos ver o que é que está aqui. Vou mostrar aqui a vocês. Tenho aqui a tesourinha. Ter cuidado aqui ao cortar o nosso envelope, vem. Tudo. Veio numa toalhinha. E veio umas coisas mais lindas, que é para mim e para a Rita. Primeiro que tudo... Ai, está linda. Primeiro que tudo, eu tenho que arranjar para aqui 2 pazéis. Vocês lembram-se de terem-me oferecido aqui uma bandeira de uma senhora que veio cá. E agora eu tenho aqui uma nova bandeira que me oferecerem. Vão ver? Bandeira do Espírito Santo. Eu tenho que arranjar um pazém para colocar. Isto foi o que esta senhora fez. Já tem um tempinho. Coisa mais linda. Isto é a melhor coisa que me podem oferecer. Vocês sabem que eu adoro essas casinhas religiosas. E só o trabalho que essa senhora teve para bordar isto tudo à mão. Coisa mais linda. Olha, vocês que vejam tudo feito à mão, ó. A coisa mais linda, mais linda. Isto não podia mesmo cair melhor hora. Vocês que vejam a preciosidade que está aqui. Que coisa de linda mesmo. Olha, vocês que vejam. Eu estou apaixonada com o trabalho e com as mãos dessa senhora, tudo tão bem feitinho. Se me falta agora arranjar o pazinho para aqui e o espaço, o sítio, claro que eu vou arranjar com certeza. Ela é enorme, ela é muito grande, ó. Isto é a minha e tem aqui a da Rita. A da Rita foi um branquinho, ó. Também muito linda, olha, vocês que vejam.
trabalho que essa senhora teve. Não é fácil tirar trabalho, tirar tempo para fazer o que essa senhora fez. Vou ver. Coisa mais linda. Um trabalho tão bem feito que essa senhora faz. E a gente estão apaixonadíssimas por estas bandeiras. Estão bem do mesmo tamanho. É enorme. Coisa mais linda, meu Deus do céu. Aqui, ó. Mas que vejam. As coisas lindas. Ó. Este é encantada. Eu não tenho palavras para agradecer isto que essa senhora me mandou. Ela mandou-me também, feita à mão, para a Alicia, esta pulseira e estes brinquinhos feitos à mão. Está aqui até escrito. Feito à mão, ó. Eu estou a tremer até, não sei se dá para ver, mas eu estou a tremer. Este crucifixo é para o Sr. José. Aqui, ó. É para o Sr. José. Este foi feito à mão para o Fernando. Para o Fernando. E este para o Arthur. Minha Nossa Senhora. Vou entregar tudo a eles, aos pequeninos que eles estão na escola. A Rita vai dar aqui uma palavrinha, porque eu estou tudo arrepiada. Esta linda bandeira. Ai, tão linda. Essa é a minha. Uau. Nunca ninguém tinha oferecido uma bandeira. Mas essa é muito, muito linda. Feito tudo à mão, tudo assim feitinho, tudo tanto. Eu nem tenho palavras. Oh. Com certeza essa bandeira vai me ajudar imenso. Eu acredito que tudo tem propósito. As coisas não acontecem por acaso. E isto se vê assim nesta hora porque realmente a gente precisa para abençoar a nossa casa. Claro que eu vou benzer. A bandeirinha vai ser benta, as duas. A gente vai arranjar os pazinhos e os postos aí embaixo de um pazinho para elas serem postas. Minha amiga, muito obrigada do fundo do coração. Nota-se que essa bandeira é mais para jovens, essa daqui. A gente agradece imenso, imenso, imenso. Quanto ao José e ao Fernando, eles vão agradecer nos vídeos deles, porque vocês sabem que eles estão vídeos, estão fazendo vídeos. Passem lá no canal deles, se vocês quiserem ver o que a senhora dê, não é? Que eles vão também falar. E logo quando as crianças chegarem, elas vão agradecer também aqui. Da minha parte, que Nosso Senhor, que o Espírito Santo abençoe a nós todos e a nossa amiga principalmente, por ter tirado tempo e bondade no coração dela. Deve ter levado bastante tempo a fazer. Por ter oferecido essas duas bandeiras. Muitos beijos, minha amiga. Minhas amigas, enfim, já ficou o nosso almoço pronto. Aqui está o macarrão com o atum e o vinho cozido que eu fiz para as crianças. Ó. Fiz com molhinho. Aqui ficou os inhames que eu fritei com uma cebolinha por cima e salsa e alho. Aqui ficou o nosso atum. Ó.
Oh, não está queimado, ele está bem tostado, ó. A gente gosta é assim, ó. Estão a ver? Aqui fica inhame que não fritei, só está cozido. A nossa saladinha, que eu fiz assim em forma de flor, com uns pepinozinhos. Temperado com azeite e limão espremido. E aqui ficam os nossos pãozinhos, ó. Bem sequinhos, vocês podem ver, ó. Ó. Estão a ver? Aqui está. Aqui está o outro pãozinho, todos bem cozidos. Ó. Estão a ver, ó. Pronto. Aqui tem a receita do pão caseiro, que me haviam pedido. Eu espero que vocês façam, que me digam se gostarem. Tem aqui uma casquinha bem crocante. Estão a ver? Isto é por dentro do pãozinho, ó. Está bem favadinho. Está o fumo ainda a sair, porque eles estão muito quentes e não parto para não correr o risco de ficar tipo embatomados por dentro. Vou deixar arrefecer. Isto é o nosso almoço de terça-feira. Fica de vez aí para São Martim, caso vocês queiram fazer, façam e depois me digam como, quando vocês fizerem para si, se gostarem ou não. Se fizerem o pãozinho, também podem me dizer. Isto toda a gente sabe fazer, claro. E se fizerem com o tempero que eu falei do atum, depois também me digam. Ok? Da minha parte, só tenho a agradecer a todos. Muitos beijinhos, uma boa terça-feira e até amanhã se Deus quiser.